Pastor Luciano Braga, já falei, né? Não, falei, tá. Então, deputado Júlio César, com a palavra. Senhor presidente, meu companheiro ilustre e de muitas lutas, Chico Lopes, senhores convidados, quero citar aqui a Emília Maria, o senhor Manel Ferreira, a Rosângela, o Clésio, o senhor Jorge, demais membros da mesa, senhores deputados, deputadas, meus senhores e meus senhores. Eu sou o coordenador da bancada do Nordeste. E ao ser eleito no ano passado, nós pedimos a cada membro da bancada, do total de 152, que elegesse uma prioridade para o Nordeste. A primeira prioridade foi a renegociação dos débitos dos sofridos agricultores do Nordeste, que convive a cada 10 anos com 6 ou 7 instabilidades climáticas secas e que, às vezes, inibe a capacidade de pagar seus débitos junto aos bancos, principalmente os bancos oficiais, o BNB e o Banco do Brasil. A segunda maior prioridade foi o fortalecimento dos órgãos regionais, dentre eles o DENOX, a SUDENE, a CODEVASF, o próprio BNB, então os órgãos regionais. E o terceiro, o restabelecimento do principal vetor de desenvolvimento que o Nordeste já teve no passado, que é o FINOR, que ao lado do FINAM eram os maiores financiadores dos projetos estruturantes das duas regiões, Nordeste e Norte. Em relação ao Nordeste, eu fui estudar profundamente a vida de cada órgão. E aqui eu tenho uns estudos sobre a SUDENE. A SUDENE, em 88, quando foi criado os fundos, foram criados os fundos constitucionais, dos 3% do IPI, do Imposto de Renda, que o Nordeste tem 60%, 1,8%, e o Norte 0,6% e o Centro-Oeste 0,6%. Então, nós temos 60%. Estudamos estes fundos, mas esses fundos, eles foram inibidores da manutenção dos outros privilégios que tinham o Nordeste. Eu estou aqui com um estudo em que o FINOR e o FINAM já representavam, naquela época, em 89, quando foi criado o fundo, que ele é de 89, representava 210% do que estava, na época, a Zona Franca de Manaus, que eram os 3 grandes incentivos regionais que tinha o Brasil. Está mantida a Zona Franca. Hoje, o FINOR representa, hoje, 2015, que é o exercício passado, 21%. Eu vou deixar aqui com o Chico e ele depois passa para vocês esses estudos. Eu fui estudar o sistema financeiro do Nordeste, né? A presença dos bancos e dos bancos oficiais no Nordeste. Aqui o Banco do Brasil, eu tenho a série histórica, oscila entre 10, 7, 13, o máximo que deu foi 2015, 16%. O BNDES teve ano que teve apenas 4,5% no Nordeste. Mas, no ano passado, deu 8%. Nós representamos 14% do PIB do Brasil, 28% da população, 55 milhões de habitantes, e o BNDES, por exemplo, que é um banco que administra recursos do Tesouro, mais de 80% dos recursos do BNDES são captados à taxa Selic no mercado, capitaliza lá no banco, o banco faz uma equalização, empresta pelo custo bem menor e o Tesouro paga a diferença. Esse ano, por exemplo, está pagando 25 bilhões
daquilo que foi captado em 2014, porque o pagamento é 2 anos posterior. Tem a Caixa Econômica. A Caixa é mais estável. Ela tem representado pelo menos o percentual que nós representamos do PIB por conta do Minha Casa Minha Vida, a série histórica. Quando nós botamos os 3, nós chegamos a 15%, apesar dos programas sociais. O BNB, com exceção de algumas agências que aplicam fora do Nordeste, mas na área da Sudene, como é o Vale do Jequitinhonha e do Mucuripe, lá no Espírito Santo, é todo aplicado na área da Sudene. Então, eu vou passar também aqui para o presidente esse relatório. Eu gosto muito de fazer comparativo entre aquilo que acontece com as outras regiões, com os outros estados e o Nordeste. Ontem mesmo eu fiz um discurso bombástico e hoje eu vou fazer outro, em relação aos privilégios que o Brasil tem feito financiando muitos países da América Latina, obras que eram executadas e que são executadas por empreiteiras envolvidas na Lava Jato aqui no Brasil. Mas em relação à dívida dos estados brasileiros, o Nordeste deve apenas 4,5% de toda a dívida assumida pelo Tesouro Nacional. 4,5%. O Norte, menos de 1%. O Centro-Oeste, 4 e alguma coisa. Então, a soma das três regiões, que dá mais de 80 milhões de habitantes, a soma dos 3, 9%. O Sul e o Sudeste, dívida dos estados, o Sul e o Sudeste, 91%. São Paulo, São Paulo, 11 vezes mais do que o Nordeste. O débito de São Paulo com o Tesouro é 11 vezes. E por que eu faço referência a isso? Pelo privilégio exagerado que, primeiro, a União assumiu um débito que pertencia aos entes federados, em 97 e 98. Segundo, foi com mudança de indexador, uma grande vantagem à época em que os governadores governavam as 27 unidades federadas. Então, já foi um grande privilégio. Evidentemente que era o IGPDI mais 4, e depois ficou caro. Os governadores brigaram e agora tiveram um desconto substancial para mudança do indexador, dando a Selic como opção. Então, eu quero dizer a vocês, mais uma vez eu fiquei decepcionado com o poder central em relação ao Nordeste, porque devendo menos de 5%, o grande beneficiado foi o Sul e Sudeste. São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, esses 4 estados devem 88% hoje da dívida consolidada pelo Tesouro. Mas o que mais me chamou a atenção, presidente, foi a adesão à Lei Complementar 148. Dos quase 180 municípios que tinham débito com o Tesouro, praticamente nada do Nordeste, tudo é do Sul e Sudeste. Tem aqui Barreira, da Bahia, 24 milhões, não é nada. Mas o que me chamou a atenção foi a dívida de São Paulo. São Paulo tinha uma dívida de 70 e tantos bilhões e teve um desconto de 47 bilhões de reais. Veja bem, o Nordeste todo, na época, devia menos de 30. Só o desconto para uma prefeitura do Sul, do estado de São Paulo, foi um desconto de 47 bilhões de reais. Vou passar também, presidente, para que você passe aí a todas as autoridades do governo. Mas eu fui pegar aqui o orçamento do DENOX. Comecei em 2006. Peguei no último decênio. Aqui, investimento em 2006. Cadê o presidente? Está ali, o diretor. De 107, só foram efetivamente
pago 41 milhões em 2006. Em 2007, eu vou lhe dar o relatório também. O investimento aprovado no orçamento de 107 milhões, só efetivamente pago naquele exercício 41 milhões, correspondente a 25%. Em 2007, aqui tem a despesa de pessoal, juro da dívida, outra. Eu vou falar só em investimento, porque despesa de pessoal não tem jeito. Em 2007, o que foi empenhado foi 306 milhões. O que foi pago, 35 milhões. Em 2008, o empenhado, 352 milhões. O que foi efetivamente pago no exercício, 17%, que corresponde a 71 milhões. Em o investimento em 2009, de 400 milhões, foi a maior percentual do investimento do DENOX, foram empenhados, mas efetivamente pago no exercício 199 milhões. Esses relatórios eu peguei agora há pouco tempo na Comissão de Orçamento para mostrar o tamanho do descaso que o governo trata os órgãos regionais e o Nordeste. Em 2010, o investimento foram empenhados 261 e pago no exercício 97. Em 2011, 200 milhões, pago efetivamente no exercício 12%, que é 37. Em 2012, 292 milhões, pago efetivamente, e aqui tem as despesas de pessoal, o orçamento total do DENOX, que é em torno de 1 bilhão em 2012, mas efetivamente pago 42 milhões. Em 2013, os investimentos empenhados, aprovado, aqui tem o aprovado, 400, empenhado 306 e efetivamente pago 72, dentro do exercício, né? Depois nós vamos levantar o que foi pago e restos a pagar do exercício seguinte. E, por fim, não, ainda tem outro aqui. Você vê os investimentos empenhados. Nós já tivemos, em exercício passado, 400 milhões. Em 2014, 272 milhões e efetivamente pago 78. Em 2016, está faltando 2015. Eu não sei se eu errei aqui. Ó. Eu acho que está. Em 2016, até 4/7, tinha um orçamento empenhado de 57, do total de 371. Aqui não serve muito de referência, porque o exercício não acabou. Então, o que há um sentimento no DENOX? Sentimento de que deve deixar de existir dentro do governo. Nós agora vamos fazer uma audiência pública aqui na bancada do Nordeste. Vamos chamar o ministro da Fazenda, nós vamos ter uma audiência com o ministro do Planejamento, que é o que coordena o orçamento, e vamos exigir que o DENOX tenha uma participação maior na divisão dos investimentos, principalmente dos investimentos do governo federal. E mais, que seja restabelecido aquilo que no passado foi a coisa mais importante que o Nordeste teve. O que aconteceu no final do governo Fernando Henrique? Anomalia na aplicação do FINOR e do FINAM. Ao invés de punir os responsáveis, puniu o povo nordestino como um todo, que não tem nada a ver com isso. E se houve desvio de função, de finalidade, daquilo que foi liberado do FINOR e do FINAM, deve punir as empresas que o fizeram, e não o povo todo do Nordeste. Então,
eu me sinto altamente excluído desse processo de desenvolvimento. O Nordeste, há 73 anos atrás, tinha um PIB per capita que representava 17% do PIB per capita do Brasil, quando se aferiu a primeira vez. E esses estudos não são meus, são do ETN, que é uma entidade lá ligada ao Banco do Nordeste. Então, nós queremos restabelecer. E o Nordeste só não tem um PIB bem menor por conta dos programas sociais. Mas programa social não é para desenvolver, é para minimizar o sofrimento de tão sofrido povo da região Nordeste. Desenvolver é com investimentos. Ficam mais os governadores do Nordeste dentro de uma guerra federativa, oferecendo as mais absurdas renúncias tributárias dos seus próprios tributos de competência estadual, como o ICMS, para atrair investimento, como acontece, por exemplo, com a Grendene lá no Sobral e outros investimentos que nós temos no Nordeste, no Ceará, no Piauí, na Bahia, com aquela fábrica de automóvel, aquela outra fábrica que se montou agora lá em Pernambuco, todas atraídas por Nordeste por excesso de renúncia tributária dos governos municipais, estaduais e, eventualmente, da União. Então, nós queremos, com a ajuda de todo o povo nordestino, da nossa bancada, dos deputados e dos senadores, e quero aqui relevar aqui o coordenador da bancada de Alagoas, o ex-governador Lessa, que tem acompanhado a nossa luta muito grande para, pelo menos, mantermos aquilo, conseguir manter aquilo que tivemos há 20 anos atrás e transformar o DENOX num grande órgão de investimento e de combate à seca no Nordeste e a SUDENE, principalmente a SUDENE, como fomentador das atividades empresariais na nossa região. Evidentemente, também fortalecendo o Banco do Nordeste. Banco do Nordeste que, se não fosse o FNE, não existiria mais. Mas, graças ao FNE, ele tem se mantido, até dado lucro, já teve ano que deu lucro, mais de 700 milhões de reais. Então, com isso, eu quero marcar aqui a nossa presença como coordenador e pedir a todos do DENOX, da SUDENE, já falei com o superintendente, do Banco do Nordeste, com quem eu convivo muito, saudar aqui o nosso líder maior de toda a história do Nordeste, o Mauro Benevides, e os colegas, dizer que o Nordeste tem jeito, sim. Agora, se nós nos conformarmos com aquelas ações minúsculas que se faz e achar que isso resolve o problema do Nordeste, o Nordeste vai afundar mais ainda, principalmente quando compararmos com as outras regiões. Eu fiz o comparativo na renegociação, esse das dívidas dos agricultores do Nordeste, entrou a DAO, que é a dívida ativa da União, só a DAO, por ser nacional, vai representar 3 vezes mais aquele renúncia que o governo está fazendo em relação à renegociação das dívidas do Nordeste. E querem botar outros créditos, que, em princípio, eu sou contra, porque o Sul e o Sudeste, o Centro-Oeste e o Norte não têm os problemas que nós temos no Nordeste, que são, com certeza, as sucessivas secas em cada década. Muito obrigado. Queremos agradecer o deputado Júlio César. Eu, particularmente, sou admirador, inconteste, e quem quiser